Fala, galera que nos acompanha aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. Estou mais uma vez ao lado de Edu Álvares, Kim Pieira. Vamos falar hoje sobre o personagem da semana na Espanha, Gerard Piqué. Porque fez um golaço contra o Cádiz na segunda-feira? Não. Porque deu o título da Champions League para o Barça? Não. Porque o Piqué está enrolado, ganhando comissão da Federação Espanhola. Eu vou deixar para o Edu explicar, hein, Kim? Essa acho que tem que deixar para o Edu. Acho que ele é uma... vamos deixar... Olha o sorriso. Não, ele é o homem de negócios da live. Tá? Eu prometo que quando o jogador do Real Madrid tiver acordos com a Federação Espanhola deste tipo, eu vou deixar que o Kim explique. Não, mas então vai demorar, viu? Por que o Piqué está enrolado? Por que ele virou tema do noticiário na Espanha? Piqué tem duas atividades. Uma é zagueiro do Barcelona e outra é homem de negócios. E ele tem uma empresa chamada Cosmos que faz várias coisas do ponto de vista de marketing esportivo. Organiza a Copa Davis, atrai patrocínios para o Barcelona. E uma das coisas que não estava tão clara é que ela trata com a Federação Espanhola de Futebol. E ela foi quem levou a ideia para a Federação Espanhola de Futebol, o próprio Piqué, que é o CEO da empresa, levou a ideia de fazer a Supercopa Espanhola como um torneio com semifinais e final, com quatro times. Sempre era o campeão da Liga contra o campeão da Copa do Rei. Piqué falou, são poucos jogos, vamos fazer uma coisa mais divertida, semifinais e finais, vamos levar para a Arábia Saudita, que vai pagar uma grana por isto. E hoje vazaram as áudios do Piqué discutindo isto com o presidente da Federação Espanhola de Futebol. Num tom incrivelmente próximo, amigável. O Piqué, amigável, basicamente de pessoas que estão dividindo uma comissão. Tipo a gente. Assim. Não, era um pouco como se assiste no telejornal quando pegam uns áudios de caras que estão dividindo dinheiro, uma coisa pouco... O Moro com o procurador. Esse tom, essa gíria. O Piqué chamava o presidente da Federação Espanhola, que chama Luis Rubiales, de Rubi, e o Rubi chamava o Piqué de Jerry, que como chamam os amigos do Piqué a Gerard Piqué. Então, Jerry e Rubi falam de várias coisas, falam de como dividir o dinheiro. Então, fica claro que o Piqué vai levar 24 milhões de euros, 6 milhões por temporada de cada vez que se organize. Apenas, assim, se a Arábia Saudita queria organizar a Copa do Rei, ela só tinha que falar com a Federação Espanhola. Assim, o valor do Piqué aqui é bastante relativo, mas ele conseguiu 24 milhões e ele falava pro... Isso até os áudios vazados da segunda-feira não se sabia. Não se sabia porque a Federação Espanhola falou que se sabia que o Piqué tinha intermediado, mas a Federação Espanhola falou que ela não tinha pago nenhuma comissão e que a empresa do Piqué não levou dinheiro. Só que quem pagou a comissão foram os árabes sauditas, que pagaram para o Piqué e pagaram para... Então, toda a conversa é dessas conversas que te deixam um pouco revoltado, porque é como eles estão dividindo o dinheiro e Piqué fala, não, vamos apertar mais os árabes, que vão pagar mais, sem dúvida, vamos enrolar o Real Madrid, vamos falar que vamos fazer a final no Camp Nou para que eles falem, não, então eu prefiro jogar fora da Espanha. Eles combinam como enrolar o Real Madrid, como dar a volta no Real Madrid. E eles ainda falam de como está o campeonato de liga, esses são áudios de 2019, e o presidente da Federação Espanhola fala para um jogador do Futebol Clube Barcelona, não, o Atlético não vai ganhar, isso é impossível. Bom, se você precisar de alguma coisa, me avisa, mas tem algumas coisas que eu prefiro que você não precise, tá? Não, assim, vocês entendem como está. Então, a questão aqui é que o Piqué está num conflito de interesse constante porque ele é jogador do Barcelona e ele é empresário que trata com a Federação Espanhola, que é... E ele era jogador da Seleção Espanhola naquela época ainda. Também, claro. Assim, Kim... Vai lá, Edu. Não, vai lá, vai concluir. Deixa não, porque eu quero saber do Kim, assim, como... assim, o Barcelona olha para esse tipo de coisa e fala, legal, temos alguém ali representando nossos interesses, o Barcelona como a diretoria... Não, desculpa, Júlio, é que eu falei acima de você. Não, como o Barcelona tinha outra diretoria e agora tem outra, e a atual era a oposição, então o clube como tal não se expôs. A grande parte da mídia em Barcelona defendeu o Piqué. Eu acho que ele ou deixa a empresa dele
de representação de marketing esportivo, continua sendo jogador do Barcelona. Para mim é absolutamente incompatível. E eu sempre penso e tento pensar empaticamente. O que aconteceria se o Sérgio Ramos tivesse vazado essa conversa quando era jogador do Real Madrid? O que teria acontecido se Koke, jogador do Atlético de Madrid, tivesse vazado essa conversa, ou qualquer jogador de qualquer outro time do Campeonato Espanhol? É absolutamente incompatível. Nas grandes empresas existe o que é a compliance. Piqué não pode continuar sendo jogador do Barcelona e tendo uma empresa de marketing esportivo que, na verdade, a fama dele é feita através, não como um empresário, como jogador de futebol. Está usando a fama dele, não por ser o marido da Shakira, sino por ser jogador com muito sucesso na história do Barcelona, na seleção espanhola. Está usando a imagem dele como esportista para fazer negócios com a federação que organiza a Supercopa e também a Copa do Rei. Tudo bem fazer isso, mas depois de parar, né? Tudo bem fazer isso, mas quando para. Enquanto for jogador, é incompatível. Eu, particularmente, já colocaria na minha lista de jogadores que nunca mais vestiriam a camisa do Barcelona. Já colocaria. Já está maior do que top 5. Vai crescendo, vai crescendo. Vai crescendo. E pedindo perdão à torcida do Barcelona. Pedindo perdão à torcida do Barcelona. É ainda um pouco pior, porque Piqué comprou Andorra, time de futebol, que estava Andorra, paraíso fiscal. Não foi a comprar um time em Teruel. Estava no fundo das divisões, e um clube da segunda divisão B quebrou, o Reus, e o Piqué comprou a vaga do Reus. A Federação Espanhola deu essa vaga para o Piqué. E o Piqué colocou Andorra na segunda divisão B. Poderia ter feito um leilão, poderia ter acontecido uma vaga na segunda divisão B. Se você conseguir subir, você está na segunda e já tem uma visibilidade grande. Teria clubes, sem dúvida, históricos, que estão hoje na terceira, etc., que gostariam dessa vaga. Mas a Federação Espanhola, que isso aconteceu um mês depois dessas conversas. Então, já dá, mesmo que fosse limpo, mesmo que fosse claro, hoje o Andorra está na segunda B, líder da segunda divisão B. É bem provável que vá para a segunda divisão. Então, tudo parece, tudo tira toda a aparência de legalidade e de... Acabou, a mulher do César, é isso que, além de ser tal, tem que parecer. Outro tema, Edu, que não é menor, está numa competição que está organizada pela Federação Espanhola. É uma vergonha, é de República Bananeira. É uma baita vergonha, para não falar uma puta vergonha. É verdade. Não tem palavra. Assim encerramos, antes que o Kim se passe um pouquinho mais. A gente vai voltar a falar de Piqué nos próximos dias. Valeu, rapaziada. Eu falei uma baita vergonha, Vocês me entenderam mal. Baita vergonha. Ficamos com baita vergonha. Abraço, Tchau, gente.